Oi, gente! Ó, tava morrendo de saudades, em podcast Mulher Entende Mulher de volta aqui na Massa FM, viu? E você pode curtir a gente em vários canais aí, pelo YouTube, Spotify. Olha, a gente tá em tudo quanto é lugar e também aqui no Instagram pra vocês. E hoje, já em 2024, a gente tá recebendo uma convidada muito especial pra falar de um assunto que é importante, viu, mulherada? A gente tem que estar aí ligado com tudo que está acontecendo, principalmente com a nossa saúde, porque desde janeiro tem um mosquitinho que está dando trabalho, não só para São Paulo, mas para o Brasil inteiro. Então tô com ela, a infectologista, a doutora Miriam Dalben. Tudo bom, doutora Miriam? Tudo bem, Raquel? É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, então, ao podcast Mulher Entende Mulher. Doutora Miriam, você que é infectologista, menina, o que está acontecendo com esse Aedes aegypti? Porque agora em 2024 deu esse boom no país que a gente achou que já não via há tanto tempo, né? É verdade, Raquel. A gente já sabia que a gente ia ter um ano muito difícil quando se trata de dengue, principalmente, né? Juntaram uma série de fatores, assim, que contribuíram para a gente ter uma explosão no número de casos, que é o que a gente está vendo, né? Tem regiões do país que a gente tem casos, a gente está com 6 vezes mais casos do que a gente já teve na história e de que isso vem se fazendo, né? E juntou, primeiro que a gente está com temperaturas mais quentes. Pois né? é. As mudanças climáticas. Essas ondas de calor, você aguentou? Que eu não eu aguentava também essas quase ondas de calor. Haja ventilador, né? Nossa, a conta de luz estourou com o ar-condicionado. Então, assim, juntou essa onda de calor, muito mais chuva. A gente já vinha de uma época que a quantidade de mosquitos, e a gente consegue medir isso, né? Tem uma forma que os agentes de saúde, eles conseguem medir a quantidade de focos de mosquito que tem nas residências. Então, a gente já sabia que a gente estava vindo de uma época aí com uma quantidade de mosquitos muito maior. E aí, em paralelo a isso, pela primeira vez, assim, a gente tem 4 tipos de dengue, né? 4 sorotipos. Pela primeira vez no Brasil, a gente tem os 4 sorotipos circulando aí no país ao mesmo tempo. Então foi uma série de coisas que se juntaram. Na época de 2015, foi isso que deu aquele boom aqui no país? Em 2015 foi a pior epidemia de dengue que a gente teve depois da atual. Então, a atual é a pior de todas que a gente tem nessa série histórica. Aí. E naquela época não tinham esses 4 tipos de dengue circulando ao mesmo tempo? Naquela época a gente tinha, eu acho que 2015 foi o 1 ainda circulando e o 2. Tá. Eu vou perguntar sobre esses 4 tipos também, porque tem muita gente que se atrapalha, né? Mas é engraçado, né, doutora Miriam? Porque saiu, assim, de matérias, né? O pessoal recebendo até pelo WhatsApp. Nossa, mas as mulheres são as mais infectadas, né? Enfim, se você pegar aí mais ou menos o grosso da população do Brasil, né? Mas é alguma coisa relacionada a, não sei, o tipo de sangue da mulher, saúde, né? Que o mosquitinho gosta mais? Ou é porque as mulheres ficam mais em casa? Na verdade, a gente vê, é meio a meio, assim. Não tem um sexo que é mais acometido, que tem mais chance de ter, né? Isso acaba não acontecendo. Então, tanto as mulheres quanto os homens têm a mesma chance de pegarem a dengue, assim. Acho que não tem essa preferência por sexo, não. Tá, todo mundo tem que se prevenir. Tem que se prevenir, né? Agora, em casa, a gente sabe que é onde está concentrado mais o criadouro, né? Do mosquito. Porque... Esses dados, né? Porque os agentes de saúde, eles fazem esse indicador, a gente chama de LIRA o nome. Que é Como que é o nome? LIRA. Levantamento de infestação por Aedes aegypti. O que eles fazem? Eles vão indo na casa das pessoas, visitando a casa das pessoas e avaliando onde que tem os criadouros e fazendo essa conta de onde tem criadouros, né? E o que eles avaliaram nesses últimos tempos foi de cada 10 criadouros que os agentes de saúde encontraram, eles viram que 7 a 8 criadouros estavam dentro do domicílio. Eram criadouros pequenininhos dentro do domicílio. Vasinho de planta. Era o vasinho de planta, a bandeja da geladeira que vai acumulando água. É aquela tampinha do refrigerante que eu larguei ali jogado no meu quintal e que acabou acumulando água. Nossa. É o pote de água do cachorro que eu não lavo todo dia, não limpo todo dia. Caixa d'água. Caixa d'água, descoberta. a gente considera caixa d'água e piscinas abertas, né? Foram responsáveis aí por 2 a cada 10 criadouros. Caramba. Não entraram nessa conta dos intradomiciliares. Então, 7 a cada 10 foram dessas coisinhas pequenas mesmo, né? Então, é o meu muro que tem aqueles caquinhos de vidro em cima e que acabam acumulando água. O brinquedinho, a panelinha da minha filha que ficou no quintal. Puxa. Uma borracha que eu deixei jogada ali no meu quintal,
ou uma lata velha que eu deixei jogada no meu quintal, esse tipo de coisa. Uhum. E de 2 a cada 10 focos que foram encontrados foram piscina, caixa d'água destampada, que também são coisas importantes, né? Puxa. Mas no grosso são esses pequenos focos que a gente tem dentro de casa, que a gente chama de focos intradomiciliares. Por isso que é tão importante a ajuda da população. Puxa vida, né? Então o pessoal pensando só no vasinho de planta, né? Ou então piscina e caixa d'água, mas olha isso, uma tampinha, gente, de refrigerante, uma panelinha de criança ali largada. Eu gosto de contar um exemplo lá de casa, né? A gente estava uma vez no meu banheiro com um vazamento embaixo da pia e ficava pingando ali no sifão aquela água, né? Coloquei um Tupperware velho ali para acumular aquela água até arrumar alguém para poder consertar. Eu faço isso. Isso já tinha mais de uma semana, aquela pia lá. Que, aliás, hoje está com problema de novo a minha pia. E não é que depois de alguns dias, não tinha nem uma semana, eu fui olhar, tinha o foquinho do mosquito ali. Mentira! Eu faço isso, gente. E agora? Porque o sifão lá em casa eu não tenho força pra arrumar, né? E aí pra chamar alguém ainda, marido, às vezes tá com falta de tempo ou com preguiça, Exato. né? Então, às vezes é um acúmulozinho de Olha. água que a gente nem imaginava. Caramba. E mesmo por dentro do armário, o bichinho entra. O Aedes, ele é um mosquitinho danado. Caramba, gente. Olha, eu tô impressionada. Agora, pra gente ter a manutenção, então tem que toda hora ficar caçando coisa em casa onde tem um acúmulo de água. Isso, o Ministério da Saúde está fazendo uma campanha que é super legal, né? Para cada um dedicar 10 minutos do seu tempo, que eles falam que é o dia D, para buscar esses focos do mosquito ali na sua casa, né? Se todo mundo fizer isso, a gente consegue reverter essa epidemia, esse aumento no número de casos, né? Eu gosto de falar uma dica interessante, que assim, o mosquito, a gente tem trabalhos mostrando isso, em áreas com uma população muito grande, tipo São Paulo, por exemplo, bem populosa, tem trabalhos avaliando isso. O mosquito ele não precisa voar muito para picar. Normalmente ele pica 2, 3 pessoas até colocar os ovinhos, né? Então, em áreas muito populosas, normalmente o mosquito ele não voa mais de 100, 200 metros. É preguiçoso. Ele não precisa voar muito. Então, se eu tenho casos de dengue ali na minha casa, eu posso ter certeza que eu tenho foco do mosquito, foquinho de água parada com o mosquito ali no raio de 100, 200 metros. E ele então, pica não geralmente passa do meu onde? quarteirão. Onde que ele pica geralmente, o mosquito? É na perna, assim, mais procurado? Ele pica em canela? qualquer área do corpo que esteja desprotegida. Né? Tanto que uma das medidas que a gente fala é colocar uma roupinha mais comprida. O que é difícil, né? Calorão, com esse calor. né? Né? Mas qualquer região descoberta, ele pode picar. Tá. É verdade que ventilador e ar-condicionado pode espantar o mosquito ou não tem nada a ver? Ajuda um pouco, né? Porque o mosquito ele fica menos animadinho, assim, em temperaturas mais frias, por assim dizer. E também não vai ter mais esforço para voar, né? E o ventilador acaba dificultando o mosquito de chegar perto, mas isso quando o ventilador tá bem em cima da gente, né? Mas não dá para contar só com isso, né? Aí você não pega a dengue, mas em compensação você pega um resfriado, né? Porque o ventilador ficou na cara e né, já viu. Eu, pelo menos, sou assim com o ventilador. Quanto tempo, doutora Miriam, então, tem ali um foquinho de água? Então, digamos que uma tampinha de refrigerante que ficou no quintal. Quanto tempo que o mosquitinho vai lá para colocar? Tipo, demora 1 dia, 2 dias ou não? Já é horas? Uma vez que a fêmea conseguiu, que é a fêmea que põe os ovos, né? E ela que suga o nosso sangue. Uma vez que ela conseguiu sugar a quantidade de sangue que ela precisava para fazer esse processo aí de produzir os ovinhos dentro dela, ela põe os ovinhos e as estimativas assim, nos trabalhos é que de 8 a 12 dias, esses ovinhos que ela colocou, eles dão origem a mosquitos já adultos que vão sair por aí voando e picando as pessoas. Caramba. Né? E uma coisa que a gente fala que é bem interessante é assim, ela bota os ovos na parede do recipiente. E esses ovos, se eles não são molhados assim, né, por exemplo, eles sobrevivem durante muito tempo sem a água ali, sequinhos. Ah, é? Eu achava que era só com a água ali dentro que ficava. Para ele eclodir, virar larvinha, precisa da água. Então, o que acontece muitas vezes? Tá mais quente, não tá chovendo nem nada, mas a fêmea botou uns ovinhos ali na parede do vaso. Aí vem a chuva, enche aquela tampinha, por exemplo, que você falou da garrafinha que ficou ali, a água sobe na tampinha, atinge os ovos, e aí começa todo o processo de multiplicação de multiplicação não, né? De eclosão desses ovinhos que viram larva e que dão origem a vermes adultos. A mosquitos adultos, não são vermes, são mosquitos adultos, falei errado. Por isso que é tão importante quando a gente pensa, por exemplo, em trocar água,
Tem muita gente que fala isso, eu vou trocar a água do cachorro. É importante não só trocar a água do cachorro do recipiente, né, ou aquilo que estava exposto ali, mas lavar também a parede do recipiente, que pode ter ovinho ali aderido, né? Se eu pegar assim e passar a mão, fui pegar o potinho de água do cachorro e peguei com a mão, dá para eu enxergar esse ovinho ou não dá? Ele para olho humano é imperceptível? Não, até dá para enxergar. Se você não tiver 44 anos que nem eu, já com dificuldade de enxergar coisa pequenininha, tá bem, dá para enxergar. Mas dá para enxergar e as larvinhas também dá para enxergar. Tá, mas aí a dica é, por exemplo, pegou com a mão, depois lavar com detergente. Lavar a parede do recipiente, né? Mas a nossa mão pode se contaminar se eu encostar no ovinho? Não, tem nada a ver. O ovinho não transmite nada, a larva não transmite doença nenhuma, né? Nem essa água que a larva estava não transmite doença nenhuma. É porque uma fêmea, por exemplo, ela pode pôr até 1.500 ovos, mais ou menos. E desses 1.500 ovos, pelo menos aí 30%, 40%, né, que faz as contas aí, né, pelo menos uns 700 deles já nasceriam infectados com o mosquito da dengue. Caramba. Então, por isso que a coisa vai crescendo e o Uma número de mosquitos absurda. infectados com a dengue vão crescendo numa proporção que é muito absurda assim mesmo. E aí, doutora E é por esse motivo também dos 1.500 ovinhos que é muito mais eficaz e a gente consegue controlar muito mais a dengue eliminando os focos de larva de água parada do que fazendo aquele fumacê que só mata o mosquitinho que tá voando. Que tá voando, é verdade. Porque você usa o fumacê, mata o mosquitinho que tá voando. Um mosquito. Ele já botou 1.500 ovos. 1.500 ovos. Tá aí, gente. Então, tem que acabar com o criadouro e principalmente lavar o recipiente, né? Não pode esquecer dessa parte. Não é só trocar água, porque o que ficou seco ali, a doutora Miriam já explicou pra gente que tem ovinho que fica ali esperando a aguinha subir, né? Danado esse mosquito. Danado. Eu vou perguntar uma coisa, doutora Miriam. Me ajuda a identificar um pernilongo e um mosquito da dengue. Porque eu confesso que às vezes aparece lá em casa e eu falo, gente, mas será que é pernilongo? Será que é mosquito da dengue, né? Como é que dá pra gente identificar? O mais clássico que a gente fala é que o Aedes, que é o mosquitinho que transmite a dengue, a zika, a chikungunya, ele tem a perninha dele rajadinha de preto e branco, né? Então, esse é o jeito mais fácil, eu acho, da gente acabar identificando. Saber. Mas acho que qualquer um que joga no Google, assim, se você jogar Aedes, né, vão aparecer umas fotos que daí facilita um pouquinho de ver. É difícil de diferenciar mesmo. É difícil, né? A gente está recebendo a doutora Miriam Dalben, que é infectologista aqui no podcast Mulher Entende Mulher. O assunto de hoje é dengue, viu? 2,5 milhões já de casos confirmados aqui no Brasil, só esse ano, né, doutora? Mais de 900 mortes. Meu Deus do céu. E recomendação, assim, do Ministério com relação à vacina, por exemplo? A gente tem aí o que está no SUS, né, para 10 e 14 anos, estão ampliando também. Tem que dar um puxão de orelha no pessoal que não está levando as crianças para tomar vacina? Tem, né? Então a gente tem, o Ministério tem um número limitado de doses da vacina, por enquanto, né? E aí eles estão priorizando nesse momento as crianças de 10 a 14 anos de alguns municípios específicos que estão mais afetados pela doença. Então dá para entrar também na internet, pesquisar no Google e ver se o seu município está contemplado. Só que infelizmente, assim, menos da metade das crianças que têm acesso à vacina, né, que tem indicação e que tem a vacina disponível, estão indo para os postos de saúde para receber a vacina. Então, a gente precisa que os pais ajudem nisso também. Os pais desses municípios que já estão contemplados, que já têm a vacina disponível, levem as crianças. Mas é importante, Raquel, a gente frisar uma coisa. A vacina da dengue ela é uma das estratégias super importantes da gente controlar a epidemia de dengue, né? Mas não especificamente para essa epidemia que a gente está vivendo agora, a vacina vai ajudar menos. Por quê? A vacina ela é dada em 2 doses. Uma dose é distante 3 meses da outra. Então, a gente dá uma dose agora e a outra dose daqui a 3 meses. E a proteção, ela vem mesmo, com certeza, depois da 2ª dose. Completa. Então, essas crianças que estão se vacinando agora, elas vão ficar protegidas muito provavelmente a vida inteira, né? Os trabalhos que validaram a vacina, eles estão acompanhando as crianças que tomaram a vacina já há mais de 5 anos e todas continuam protegidas. Então, a gente segura. sabe que pelo menos por 5 anos elas estão protegidas e a vacina é segura. Mas a nossa expectativa é que esse mês agora, o mês de abril, seja o pior mês dessa epidemia de dengue que a gente está vivendo. Nossa, mas porque o verão já passou, estamos no outono, não tem nada a ver. É que a gente ainda tá quente, ainda tá tendo chuva, né? E a quantidade de mosquitos ainda continua alta. Então, tradicionalmente,
todos os anos a dengue se comporta dessa forma, né? O número de casos vai aumentando, aumentando e atinge o boom, assim, no número de casos, o pior cenário sempre em abril. Entendi. Então, a gente já tinha essa expectativa. Então, essas crianças, elas têm que procurar vacina, mas elas não podem se descuidar, né? Não é a vacina que vai resolver o problema dessa epidemia nesse momento. É a população ajudar a controlar os focos do mosquito, pensando na prevenção, né? A população usar, por exemplo, repelentes também. Boa. Crianças muito pequenininhas, recém-nascidos, né? Que nem a gente tem o pai jovem aqui na rádio, né? Que você me apresentou. Pai fresco, um pai beijo fresco, pro Wilson. Né? Usar, talvez, uma redinha na criança, né? Quando a criança está no carrinho, no berço, para evitar que a criança seja picada, né? A gente tem que lembrar que as crianças abaixo de 2 anos, elas podem evoluir com dengue grave, elas são um grupo de risco. E usar o repelente e ajudar a controlar o mosquito, né? É verdade. Agora, no caso das crianças ainda de 10 a 14 anos, essa faixa que está sendo vacinada é a faixa de idade mais crítica. Se pegar, então, pode evoluir para algo pior? Não foi por isso, né? É porque a vacina, ela protege contra os 4 tipos de dengue. E a vacina, ela é mais custo-efetiva, por assim dizer, né? O dinheiro que o SUS investe na vacina vai dar um retorno maior de prevenção de doença para quem nunca teve nenhum tipo de dengue. Entendi. Porque daí a vacina vai funcionar mesmo para proteger contra os 4 tipos. Quem nunca pegou dengue, tomou a vacina, está mais, assim, propício a segurar a imunização. Então essa faixa etária de 10 a 14 anos são crianças que muitas vezes nunca tiveram dengue, né? E que daí dar a vacina para essas crianças vai protegê-las contra os 4 sorotipos de dengue. Então, é uma questão de estratégia de saúde pública também, Pro né? futuro, né? Então, assim, a própria Organização Mundial de Saúde avaliou isso, né? Se eu tenho um número limitado de vacinas, qual que é a melhor faixa etária para eu começar a vacinar? Óbvio que o ideal é que a gente tenha vacina para todo mundo, né? Mas foi essa faixa etária, a faixa etária que mais evolui com dengue grave, que tem mais risco de evoluir com dengue grave, é a faixa etária dos idosos e homem, pessoas mulher, que têm tanto comorbidades, faz. Homens e mulheres, e crianças menores de 2 anos. E gestantes também. Muito né? bem. Agora, em termos absolutos de número de casos graves, como o grosso da população que está pegando dengue são as pessoas que estão mais ativas no dia a dia, né, que são os adultos jovens e tal, a gente está tendo muito caso grave nessa faixa etária também. Caramba, Tanto que a gente vê os casos de óbito, por exemplo, que foram divulgados aí pela Prefeitura de São Paulo, acho que foi ontem ou anteontem. Tem idosos, mas tem também crianças, tem crianças de 7 meses de idade. Puxa vida. Tem adultos jovens, né? E a gente pode até falar bastante sobre isso, né? Estou com dengue, o que eu faço do ponto de vista prático para não deixar evoluir com gravidade? Porque até mesmo na produção aqui a gente estava comentando, né? De gente que pegou dengue e aí passou um tempo, já está internado. Quer dizer, estava se sentindo ali no comecinho meio febril, né? Começou a aparecer umas manchinhas, aí já foi internado. Pode evoluir para dengue hemorrágica, por exemplo? Pode. Na verdade, a dengue grave, né? Que a gente acaba falando de febre hemorrágica do dengue, mas não necessariamente é uma hemorragia. Ela normalmente, essa evolução acontece nos primeiros 7 dias de doença e de maneira mais característica no 4º, 5º, 6º dia da doença, né? Então, a pessoa ela começa com sintomas de dengue, que a gente pode falar quais são, né? Febre, dor no corpo, dor de cabeça, náuseas e vômitos são sintomas de dengue também. Manchinhas no corpo também, mas as manchinhas no corpo aparecem mais lá para o 5º dia da doença, não costuma aparecer logo no começo. E a gente tem que lembrar que a doença ela se manifesta de várias formas. Então, tem gente, por exemplo, que tem muito pouca febre. Tem gente que tem menos dor no corpo e mesmo assim está com dengue. Né? Então, isso é o mais característico, mas ela pode se manifestar de diversas formas. Pegou dengue, o que acontece? A pessoa ela vem com febre, né? E a gente pode falar depois do que ela tem que fazer, os sinais de alerta. E a dengue grave, que na maioria das vezes ela acontece não por uma hemorragia, não por um sangramento, mas por uma coisa que a gente chama de choque do dengue, ela acontece nas 48 horas após a melhora da febre. Então... E que normalmente acontece ali no 4º, 5º, 6º dia de sintoma. É a fase crítica que a gente fala do dengue. Caramba, então a pessoa tem o sintoma febril,
E aí ela dá essa melhorada, parece que passa a febre. E aí é que a dengue é traiçoeira, porque a pessoa acha que está melhorando, muitas vezes ela se sente um pouco melhor porque a febre está indo embora, mas é justamente aí que ela pode evoluir com o choque do dengue. Caramba. O que é o choque do dengue, né? O choque do dengue é assim, a dengue ela causa uma alteração na parede dos nossos vasos, onde corre o nosso sangue, que faz com que o líquido que corre no nosso sangue, ele saia de dentro do vaso e vá para fora do vaso. Nossa. Aí a pessoa ela se sente mais inchada e esse líquido pode ir para os pulmões, pode ir para a barriga. Puxa. E aí a pressão cai, a pessoa tem a sensação de desmaio muitas vezes. Ela pode ter a dor abdominal porque o líquido está indo para a barriga, né? Esse é o choque do dengue. E a gente consegue diagnosticar isso, né? Ver que isso está começando a acontecer de maneira mais precoce, mais no comecinho, olhando uma coisa no exame de sangue que a gente chama de hematócrito, que ele mostra pra gente se o sangue está mais concentrado ou menos concentrado. Caramba! Então, o profissional da área da saúde, ele olha esse hematócrito no exame de sangue. Se esse hematócrito ele tá alto, mostra que o sangue está mais concentrado, significa que o líquido está saindo de dentro do vaso. E aí já acende alerta para o profissional da área da saúde. Opa, esse paciente, ele está evoluindo com o choque do dengue. Tem que e internar. muitas vezes o paciente, ele está se sentindo bem, porque a febre está melhorando. E não saiu ainda tanto líquido de dentro do vaso a ponto dele começar a se sentir mal. Gente, eu não sabia disso, né? As pessoas acham que a dengue grave é só plaqueta, né? Todo mundo fala de plaqueta. Plaqueta é um outro indicador, é uma outra coisinha que a gente tem no sangue, que quando ela cai muito, aumenta a chance de hemorragia. Mas a maior parte dos casos de dengue grave não acontecem porque as plaquetas caíram e o paciente evoluiu com hemorragia. A maior parte dos casos de dengue grave acontecem justamente porque o líquido saiu de dentro do vaso, o sangue ficou mais concentrado, o hematócrito subiu e aí não teve sangue suficiente, líquido suficiente correndo para alimentar os órgãos da pessoa, foi líquido para o pulmão, foi líquido para a barriga. Nossa, e aí se espalha pelo corpo inteiro. Então vamos lá, doutora, você comentou sobre a questão pra gente fazer o alerta sobre os sintomas para a pessoa, né? Então vamos lá. Começou, se sentiu mal com aquele estado febril, com calafrio, dor na junta. O que a pessoa já tem que fazer logo de cara? Então, começou com sintomas que podem ser dengue, idealmente a pessoa deve procurar um serviço de saúde para fazer o diagnóstico, né? A gente sabe que além da dengue, a gente tem Covid e um monte de influenza agora correndo ao mesmo tempo. Doutora né? Miriam, quando alguém espirra, a gente não sabe se fala saúde, Covid, dengue, Exatamente. Zika, chikungunya. A gente tem tudo ao mesmo tempo. Fez a suspeita de dengue, muitas vezes o médico ali que vai te atender, ele não vai ter certeza se é dengue ou não. E não briga com o médico nessa hora, né? E nesses dias iniciais, os testes para dengue, eles têm até 30% de falso negativo. Então, às vezes, ele vem negativo e mesmo assim é dengue. Olha. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que se hidratar. Como a dengue acontece isso do líquido sair de dentro do vaso, é super importante a hidratação. E a hidratação, ela tem que ser feita ao longo do dia todo, dividindo pequenas quantidades de líquido ao longo do dia e numa quantidade que é uma quantidade bem desafiadora. A gente faz o cálculo de 60 ml por quilo de peso corporal para o adulto. Nossa! É muito líquido. Então, o que significa? Se você pesa 70 quilos, você vai ter que beber ali 4 litros e meio de líquidos por dia. Já compra aquele galão, né? Que tem aí nas lojinhas. Aí vale suco, vale água, vale café com leite, o que a pessoa estiver tolerando, água de coco. Só que 1/3 desse volume, então de cada 4 litros e meio que você tem que beber porque você pesa 70 quilos, 1,5 litro tem que ser na forma do soro de reidratação oral. Que você pode comprar o pozinho para preparar na farmácia, você pode pegar na UBS, você pode comprar o soro já pronto, né? Tem várias marcas de sorinho pronto que você pode comprar. Então, 1/3 desse volume todo que você tem que tomar tem que ser na forma do soro de reidratação oral. E você vai tomando tudo isso daí? Vai tomando e anotando. É muito importante para o profissional da área da saúde saber se você está realmente atingindo aquela meta de hidratação que você tem que atingir. Certo. E a outra dica que a gente dá é assim, a dengue deixa a pessoa muito nauseada. Ela fica com o estômago empachado, com vontade de vomitar. Para isso não acontecer, o ideal é que a pessoa beba o líquido de pouquinho em pouquinho, várias vezes ao dia. Caramba. Eu tive um paciente que deixou o celular dele despertando a cada 10, 15 minutos, aí ele tomava 2 golinhos a cada 10, 15 minutos, e dessa forma ele conseguiu atingir a meta de hidratação dele, que por ele ser mais gordinho, eram 6 litros por dia. Meu Deus! Mas a gente fala, a pessoa tem que ir anotando, porque
tem que chegar naquela meta de hidratação. E não vale nessa conta refrigerante e nem bebida alcoólica. Por favor, né, gente? Deixa a mas cervejinha pra acontece, depois. eu atendi um senhorzinho que chegou pra mim anotado e tinha colocado lá, não vou nem falar o nome da cerveja, mas ele tinha colocado cerveja tal, 200 ml. Meu Deus! 3 vezes tinha entrado a cerveja na conta. Eu falei, essa daí não vale. Água que passarinho bebe, viu, gente? Não água que passarinho não bebe, né? Outra Olha. dica, não pode usar anti-inflamatório, não porque pode? aumenta o risco de dengue hemorrágica. Então, AS, você ibuprofeno, que todo mundo gosta de tomar, né, nimesulida, não pode usar no caso de dengue. E não pode usar o corticoide, Também. que é a prednisona, prednisolona. Isso também aumenta o risco de dengue hemorrágica. Então, tem que manejar a febre ali com dipirona, paracetamol, dipirona, paracetamol e banho, que às vezes criança, principalmente adolescente, faz febre muito alta. E às vezes só um banho mesmo, né? Que Receita ajuda da a vovó, baixar. ajuda a baixar a febre. Se tiver algum sinal de alerta, e quais são esses sinais de alerta? Dor abdominal, vômitos. Se a pessoa não estiver conseguindo atingir a meta de hidratação, beber a quantidade que precisa, isso também é um sinal de alerta. Caramba. Né? Se a pessoa tiver sensação de desmaio, a criança, se estiver muito prostrada, muito sonolenta, muito Isso, irritada. murchinha, né? Criança, às vezes, fica só irritada e é dengue grave. Olha. E no idoso, se fica mais confuso, não fala coisa com coisa, aí tem que procurar o serviço de saúde. Caramba, né? Olha como essa doença é danada, É né? danada. Quantos... Agora, por exemplo, se o mosquito me picar e digamos que eu esteja aí com uma boa hidratação, tô bem de saúde, pode ser que não desenvolva em mim ou não? O mosquito pegou, você vai pegar... Não, se o mosquito pegou, você te picou, o mosquito contaminado com a dengue, você vai desenvolver a dengue. Vou O desenvolver. que pode acontecer é que se você seguir essas recomendações e se hidratar direitinho, principalmente na primeira semana dos sintomas da dengue, que é quando é mais importante, a chance de você evoluir com a dengue grave, o choque do dengue ou dengue hemorrágica, que o público gosta de falar, o público leigo, ela fica muito diminuída. Sim. Agora, uma outra coisa importante é assim, aquele exame de sangue que eu te falei que mostra se a pessoa está evoluindo com o choque do dengue ou não, né, que é para ver o hematócrito, ele é um marcador muito importante. E protocolarmente, se você pega o protocolo do Ministério da Saúde, e é o que é recomendado, se você é um paciente que está com dengue, não tem doença nenhuma, é um adulto jovem, mesmo assim, quando você entra na fase crítica do dengue, que é quando a febre começa a melhorar, e se a febre não começou a melhorar no 5º dia do início dos sintomas, você tem indicação de procurar o serviço de saúde para coletar esse exame, que é o exame do hematócrito, para ver se você está eventualmente no comecinho de um choque do dengue. Entendi. Quanto mais rápido, melhor. Nessa fase, começou a melhorar a febre ou você está no 5º dia de doença, o que vier primeiro. Agora, se você é um paciente que tem um risco maior de evoluir com dengue grave, então você tem alguma doença de base, você tem mais de 65 anos, ou é gestante, ou tem algum problema cardíaco, algum problema pulmonar, tem alguma doença de base, a recomendação é que se faça esse exame, que é o hematócrito, diariamente. Olha. Então precisa fazer esse acompanhamento laboratorial diariamente até o 5º, 6º dia da doença. Puxa vida. Aí você já imagina como que os serviços de saúde ficam ainda mais abarrotados. Sobrecarregados, porque né? é muita gente passando mal, querendo fazer o diagnóstico, muita gente que não está conseguindo se hidratar e que tem que ir para o serviço de saúde tomar soro na veia porque não está conseguindo se hidratar. Muita gente que procura o serviço de saúde porque corretamente precisa colher esse exame de sangue. E se o exame, o hematócrito, vem alterado, né? Se o sangue está ficando concentrado, precisa tomar o soro na veia, né? Então, ficam essas filas aí, esse tempo de espera enorme, nas AMAs, nos hospitais particulares, nas UBSs, e a população precisa ter paciência, mas né? é difícil, porque os profissionais da saúde estão sofrendo uma pressão enorme. Sim. E uma outra dica que eu dou é assim, quando você for procurar o serviço de saúde, né, para fazer o seu hematócrito, fazer esse exame de sangue, ou porque você está com algum sinal de alerta, leva uma garrafinha de água, e vai se e aproveita esse tempo de espera para ir se hidratando para conseguir atingir a meta. Falando em se hidratar, doutora Miriam, vamos se hidratar Vamos então? tomar Olha, água. porque a gente precisa tomar. Eu vou até aproveitar e fazer propaganda aqui da nossa canequinha do Mulher Entende Mulher. Tem o loguinho da massa e ó que bonitinha, hein? Mulher Entende Mulher, hein? Ah, gente, coisa mais fofa, né? Também vamos hidratar aqui.
De golinho em golinho, né? Não pode virar tudo de uma vez. No caso da dengue, se a pessoa vira tudo de uma vez, dá náusea e acaba vomitando. Então não E faz para as muito mulheres, bem. né, que são muitas vezes mães de família, estão com os filhos ali com dengue e tal. Uma outra dica é assim, não fica super preocupada que a pessoa não está comendo, né? Nessa primeira semana da dengue, a pessoa fica sem apetite mesmo. Normal. Então foca na hidratação, Ótimo. né? Se a Água de criança, coco. o adulto, o idoso estiver se hidratando, isso pra gente já é o suficiente. Agora, falando em criança e mãe, vamos primeiro pegar as gestantes. Gestantes têm que ficar em alerta máximo para evitar de pegar a dengue. Gestantes têm que ficar em alerta máximo para evitar de pegar a dengue. Daí não só dengue, zika também, né? Que todo mundo já sabe, chikungunya. Todas essas 3 doenças podem evoluir com complicações na gravidez. E uma vez que pegou a dengue, elas são um grupo de risco. Elas automaticamente já são aquele grupo que a gente chama de grupo B, que precisa fazer o exame de sangue diariamente. Olha só, disciplina ali, né? Porque se pegar a dengue, qual que é o risco para o bebê? Tem algum, por exemplo, algum período da gestação, alguma semana que pode atrapalhar o desenvolvimento da criança? No caso da dengue. No caso da dengue, né, a gestante ela já tem toda uma alteração nos hormônios, na quantidade de líquido que ela tem no corpo, nessas questões da coagulação do sangue. Então, ela tem um risco maior, a gestante, de evoluir com o choque do dengue e um risco maior também de evoluir, por exemplo, com a queda nas plaquetas e a hemorragia do dengue, né? E isso pode comprometer a gestação. Então, ela pode ter, por exemplo, um sangramento na placenta, né? Que acabar levando ao óbito do bebezinho, né? Então, no caso da dengue, os riscos eles são diferentes do da zika, por exemplo, que é uma malformação no bebê. O risco maior é da gestante evoluir com um choque do dengue mesmo, com uma hemorragia, que pode prejudicar a evolução da gravidez também, às vezes até interrompendo precocemente a gravidez. E no puerpério, tá a mamãe amamentando, por exemplo, né? Aquele período que é sofrido demais. E aí, se pega a dengue ainda, para a amamentação, pode prejudicar a qualidade do leite, desenvolvimento da criança? O desenvolvimento da criança não, mas a mulher, quando ela está amamentando, ela já precisa de uma quantidade de líquido muito maior do que o habitual. Todo mundo que já amamentou sabe que você tem que tomar um monte de líquido. Sempre tá a garrafinha, ou melhor, o galão de água do lado, né, na hora de amamentar. Exatamente. Daí a gente tem que orientar muito a mãe, porque essa meta de hidratação aí de 60 ml por quilo, ela fica ainda maior. Né? Pode ser que ela chegue aí até 100 ml por quilo. Nossa, olha só. E às vezes, se a mãe está muito prostrada, muito desidratada, não conseguindo se hidratar, às vezes a gente acaba tendo que parar um pouquinho a amamentação um tempo para a mãe se recuperar um pouquinho e depois retomar a amamentação. Puxa vida, né? Então as mulheres precisam ficar em alerta mesmo, né? Principalmente nesse período aí de gestação e também amamentação. Qualquer período, né? Mas quando a gente está ali com uma vidinha junto, né? Tem que ligar sempre sinal de alerta. Agora, doutora, uma coisa. Quem pegou, por exemplo, dengue uma vez... Você tem os 4 tipos, né? Diferença dos 4. O primeiro é o mais leve e o 4 é o pior? É isso ou não? Não tem muita diferença, assim, né? Tem uns trabalhos que mostram que, às vezes, o sorotipo 2, ele dá muito mais casos de dengue grave do que os outros. Mas, na verdade, assim, todos dão quadros clínicos bem parecidos e todos podem evoluir com um quadro de dengue grave. O que a gente sabe que é bem marcado é que se eu pego a dengue pela segunda vez, um outro tipo... eu tenho 7 vezes mais chance de evoluir com a dengue grave, com o choque do dengue ou a dengue hemorrágica, do que se eu estou pegando a dengue pela primeira vez. Entendi. Então, pela segunda vez, já pode ligar o sinal de alerta. Independente do tempo, se pegou lá em 2015 e pegou agora, por exemplo. Se é mais recente aí em relação a 2 anos, últimos 2 anos, a 5 anos, o risco é ainda maior. Entendi. O que acontece é que a gente sabe, por alguns trabalhos feitos em algumas cidades do Brasil, que é um país que já viveu vários surtos e epidemias de dengue, que muita gente, quando você faz o exame de sangue, já teve dengue e não notou porque teve um quadro clínico leve ou confundiu com alguma outra coisa, né? Com alguma outra virose e tal, e não fez o diagnóstico. Então, tem muita gente achando que está pegando dengue pela primeira vez e, na verdade, já está na segunda dengue. Entendi. E também tem um lance do suador, né? Nossa, tem gente que transpira demais quando pega a dengue, assim, tem que ficar trocando o lençol por causa da febre alta também. Trocar umas 3 vezes o lençol da cama, né? E aí não tem jeito de baixar esse suor?
E esse suor é por causa da febre, né? Da é o que febre. o corpo usa de mecanismo para fazer abaixar a temperatura. Entendi. Né? Não tem muito o que fazer. É ficar lavando o lençol eternamente ali, Ou né? entrando no banho, né? Para Sim. esfriar o corpo. Entendi. Agora, doutora Miriam, me esclarece sobre repelente. Porque teve uma época aí que os repelentes eles deram uma desaparecida das farmácias, ou então estavam muito caros, né? Principalmente no verão. Tava mais do que protetor solar, né? Tem um repelente específico que é para dengue ou pode usar qualquer um? Qualquer desses repelentes que a gente vê vendendo, esses oficiais na farmácia, eles repelem, né? Eles afastam o mosquito do Aedes da gente e diminuem a chance do mosquito nos picar. Então, tem duas coisas importantes em relação ao repelente. A primeira é a frequência com que você vai passar esse repelente. E isso depende da concentração do produto, né? Então, os produtos de longa duração, embora eles prometam aí, às vezes, na embalagem, duração de até 10 horas, até 8 horas, na verdade, o que a gente vê pelos trabalhos científicos é que, normalmente, mesmo esses, você deve repassar a cada 5 horas. É o tempo máximo aí que eles duram com uma certa segurança, né? Repelentes com uma concentração menor, que normalmente são aqueles que vêm rotulados ali para kids, crianças e tal, né? Então, o DET, por exemplo, às vezes ele tem concentração ali de 7,5%, 12,5%, você pode ver isso no verso. Tá. Esses com concentração menor, você tem que repassá-los a cada 3 horas, mais ou menos. 3 né? horas. Então, É difícil lembrar, viu? Geralmente a gente passa a primeira vez e esquece. O ideal, se achar, é comprar esses que têm uma concentração maior, né, de 20% e tal, ou a base de caridina, que você consegue repassar num prazo maior, a cada 5 horas, a cada 6 horas. A gente deve passar nas áreas do corpo que estão expostas à picada, então não precisa passar no corpo inteiro. Então, crianças, por exemplo, que a gente quer passar numa menor área do corpinho, né, da pele, a gente acaba pondo uma roupinha mais comprida na criança, que seja fresquinha, né? Legal. E aí você passa o repelente nas áreas expostas. Evitar de passar perto de mucosa, então olhos, nariz, boca, porque pode dar um pouco de reação. E crianças, a gente sempre fala para evitar de passar nas mãos, porque elas acabam levando a mãozinha no olho, na boca, e isso pode causar irritação. A gente tem os repelentes à base de citronela, por exemplo, mas eles precisam ser repassados a cada 2 horas, a duração deles é bem pequena. Fazer o repelente em casa a gente não indica. O caseiro? O repelente caseiro, eles não têm comprovação científica, tem os à base de citronela, que tem um pouco de comprovação, mas é difícil você conseguir fazer em casa o que as indústrias fazem na concentração direitinho, que vai garantir que vai ter aquela duração ali de até 2 horas para funcionar, né? Entendi. E tem alguma coisa de casa, assim, sei lá, um limão, qualquer coisa assim que o mosquito não gosta, não existe? Não tem, viu? Que chato. Nem se eu deixar um chocolate de Páscoa ali pra Por ele. exemplo, o povo fala muito espantar. avó, mãe, toma complexo B, já ouvi falar nisso. Já ouvi falar. Já avaliaram Mãe. dar complexo B para um grupo de pessoas e placebo, né, comprimido de farinha para outro grupo de pessoas, e viram que não teve diferença. Todo mundo foi picado da mesma forma. Puxa vida, Outras né? coisas que já foram avaliadas, alho também, né? Deixar alho pendurado na cabeça, pôr alho na só beirada vampiro. da cama. Exato. Talvez vampiro afaste, mas o mosquito da dengue não O bichinho funcionou. é difícil, hein? Nossa Ele Senhora. é difícil. Nossa, doutora Miriam, olha, foram tantas dicas aqui. A gente falou sobre sintomas, tratamentos, né? Vacina, até sobre receitas caseiras aí também pra gente deixar de lado, né? E buscar mesmo o auxílio médico. E acho que o ideal mesmo é a gente se cuidar em casa e fazer o dia D, como você recomendou, né, doutora Miriam? Ou seja, sempre fazer aquela patrulha em casa para ver se não tem nenhum foquinho de dengue, né? Agora, tem gente que fala, agora o verão que acabou, chegou o outono, vai acabar a dengue. Mas você já falou que agora para abril mesmo, que a gente está no outono, podemos ter um pico. Mesmo assim, inverno, primavera, tem que continuar monitorando? Tem que continuar, né? A gente sabe que o pico dos casos de dengue habitualmente acontece em abril, então a nossa expectativa é que esse mês seja o pior. E a gente já está vendo isso no número de casos. Depois, se esse ano se comportar como nos anos anteriores, a gente vai ter uma melhora no número de casos. Mas o que a gente tem observado nos últimos anos, assim, de 2016 para cá, é que com esse aquecimento global e tal, a gente tem uma diminuição muito grande no número de casos, mas a gente sempre tem uns casinhos de dengue pingando, assim, e aparecendo no hospital, no consultório. Mesmo durante o inverno, às vezes a gente vê
um caso ou outro aparecendo. Sim. Tá aí, então, por isso que hoje no podcast Mulher Entende Mulher foi ótimo essa aula, né, de dengue, que infelizmente no Brasil tá triste a situação, né? Pegou muita gente de surpresa, mas sempre tem excelentes profissionais aqui, como a doutora Miriam, Obrigada, para ajudar a Raquel. gente, né, no beabá e do dia a dia, para esclarecer as dúvidas. Doutora Miriam, obrigada, viu, mais uma Foi um vez. prazer estar aqui. Que a gente passe logo essa epidemia, porque não aguento mais essa palavra epidemia, pandemia e tudo mais. Eu queria arriscar do dicionário, né? Mas a gente tem que enfrentar, não tem jeito, né? E vamos nos cuidar, né? Todo mundo. É isso mesmo. Doutora Miriam Dalben, infectologista, então, esteve com a gente hoje aqui no podcast Mulher Entende Mulher. A gente volta mais vezes aqui nas nossas redes sociais, pelo Instagram também e pelo rede social aí que eu falo, o YouTube, tem também o Spotify, viu, gente? Segue a gente lá, que aqui no podcast sempre tem a mulherada trazendo muita informação e muita novidade para vocês. Valeu, gente. Até lá, até o próximo podcast e a gente se vê. Beijão aí, boa semana.